Então Deus está fazendo muitos milagres. Ontem eu estava até comentando com os irmãos, nós estamos vindo de uma missão, onde eu creio que eu preguei, creio que 13 cultos, 13 dias ou 14 dias na Espanha, e Deus operou muitos milagres, muita libertação, corpos restaurados, de tudo que é tipo. Eu até falei de uma senhora cega, não sei se vocês já ouviram esse testemunho ontem, senhora cega do olho direito, completamente cega, espanhola e católica, e via 10% do olho esquerdo. Nós oramos, ela voltou a enxergar, largou o bastão de cega, começou a ver, e ainda tinha problema nos ouvidos, tinha aparelho auditivo, retirou, foi curada também completamente. 2 dias depois, veio testemunhar na sede do seu milagre, e ela ainda disse, agora, e eu tenho várias virgens, várias estátuas na minha casa, e agora eu vou começar a retirá-las, porque eu vou adorar somente a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Então, irmãos, nada que você tenha é maior do que o poder de Deus. Nada que você tenha. O que o Leonardo falou é algo que a gente prega e repete a todo momento. Deus quer curar a todo momento, ok? Então a gente tem algumas crenças que são limitantes. O que acontece dentro do meio cristão, né? Porque a gente não vê tantos milagres muitas vezes? Porque falta fé. Porque falta fé. Não é que falta fé, todo mundo tem fé aqui. Mas, por exemplo, a nossa fé é crescente. Ela pode ser uma fé grande, grandona, gigante, ou bem pequenininha. Por isso que Jesus disse muitas vezes para os seus discípulos, homens de pequena fé. Então ele não disse que eles não tinham fé, ele disse que eles tinham uma fé pequena. E o que vai moldar a tua fé? A gente sempre fala isso, o que vai fazer a tua fé ficar grande, gigante? São as suas crenças. Crenças, diga crenças. Tudo que eu penso, acredito e falo. Então, se as suas crenças estão banhadas das suas experiências de vida natural, se as suas crenças são dominadas pela sua experiência sofredora de vida, desafiadora, se as suas crenças são dominadas pelas notícias trágicas do mundo, a sua fé vai ser pequena. Agora, se a sua fé está banhada, se as suas crenças são banhadas pela revelação da palavra de Deus, a sua fé vai ser gigante. Compreende? Por isso que eu sempre falo uma frase assim, tem até no último livro também, repito todo momento, repete assim comigo: a minha fé não pode estar apoiada na minha experiência natural. A minha fé tem que ser apoiada na palavra de Deus, que é sobrenatural. Então é isso. Então, eu tenho um problema há 20 anos, não é? Aí eu oro pela pessoa, e aí melhorou? Aí a pessoa fala assim, não, sabe o que é, pastor? É que o médico fez uma cirurgia, que eu tomei remédio há tanto tempo, eu fiz um acidente, é muito grave. Sabe o que ele está falando assim? Ele está falando o quê? Que Deus não tem poder para me curar. Falta de fé. Por isso que quando uma pessoa começa a justificar a sua doença, eu falo, não, fica quieto. Quietinho, isso, não quero ouvir. Deus vai fazer, ponto. Deus vai fazer, ponto, acabou. Não quero, porque se ela ficar contando a sua história trágica, vai afetar a minha fé. Então eu falo, cala a boca. Não, brincadeira, eu falo, fica quietinho, com educação. Cala-te, alma, porque a alma grita, né? A carne grita de sofrimento. Mas o Espírito, quer vivificar o seu corpo mortal. O Espírito quer vivificar a nossa alma e gerar poder e glória, não é? Então, a gente ora para a pessoa até ela ser curada, ou até ela morrer. Eu vou crendo que ela vai ser curada até ela ir para Jesus. E se ela for para Jesus, ainda oro para tentar ressuscitar ela. Aleluia. Entendeu? Nada, porque senão, irmãos, no Brasil isso acontece muito. Começam a criar significados, crenças limitantes que não estão na Bíblia, do tipo, irmão, acho que há um propósito na sua doença. Já viu isso? Há um propósito na sua doença. Tem isso na palavra?
Sim ou não? Não tem. Quando chegou um cego de nascença, chegou para Jesus, os fariseus perguntaram para Jesus: quem pecou? Ele ou seus pais? Porque eles achavam dessa questão de maldição, né, que vinha dos pais para o filho, os fariseus. E aí Jesus disse: nenhum, nem o outro. Isso aconteceu para que manifeste a obra do Pai. Puf! E voltou a enxergar. Então eu creio nisso. Eu creio num crescente derramar de Deus. Qual que é o meu objetivo quando eu estou num evento desse? Ou num qualquer lugar, numa casa, ou no hospital, qualquer lugar, ou numa live. Qual que é o meu principal objetivo? Não atrapalhar o Espírito Santo. E eu sempre fico questionando a Deus e refletindo com o Senhor, falando: Senhor, o que eu tenho que fazer para não te atrapalhar, para que o céu se manifeste de forma tangível nesse lugar? Então, todo momento, tudo que eu faço num culto tem um porquê, tem um sentido, tem um significado. Tudo que eu ensino, a gente pratica, tem um sentido, tem um significado. Quais são os resultados que estão dando? Quais são os resultados? Então, por isso que a todo momento a gente vai trazendo, desde a primeira vez que eu pisei aqui nessa casa preciosa, se vocês pegarem os cultos anteriores, vocês vão ver que há uma construção de conhecimento, que é sempre trabalhando na linha dos dois pilares: Deus em mim, Deus através de mim. O que eu preciso fazer para ter mais de Deus em mim, para ser cheio de Deus? O que é ser cheio de Deus? Que o seu espírito expanda, ok? O seu espírito, quanto mais eu me consagro ao Senhor, o meu espírito expande. Por quê? Meu espírito, diga, meu espírito é um espírito com o Espírito Santo. Abre aí em 1 Coríntios 6,17. 1 Coríntios 6,17. Esse versículo, eu escutei a primeira vez, quem revelou ele para mim foi o Benny Hinn. Eu estava escutando o Benny Hinn pregando, e ele trouxe esse versículo e marcou na minha vida assim: mas o que se ajunta ao Senhor é um mesmo Espírito. Ou aqueles que se juntam a Deus são um mesmo Espírito com Ele. Tem algumas traduções. Então, o teu espírito é um espírito com o Espírito de Deus. Ou seja, o seu espírito é um espírito cheio de glória, poder, sabedoria, tudo do céu. Porque o Espírito de Deus está no teu espírito. Então o teu espírito continua sendo o mesmo. Por exemplo, qual que é o seu nome? Sim, Paula. O espírito da Paula é o mesmo. A Paula é uma pessoa única aqui na terra, assim como todos nós, assim como 8 bilhões de seres humanos. A Paula tem um corpo que é só dela, com a digital que é só dela, um fenótipo, tem uma alma que é só da Paula, singular, única, e tem um espírito que é só da Paula. Só que agora tem o upgrade, a capacitação do Espírito Santo, a explosão do Espírito Santo no espírito da Paula, ou seja, uma nova criatura. E o que a Paula precisa fazer hoje para vivenciar mais do céu aqui na terra? Ela tem que consagrar mais a sua alma e o teu corpo. Quanto mais ela consagra esses dois, o espírito da Paula vai controlar a alma da Paula, porque o problema muitas vezes está na alma, mas a solução também está na alma da Paula. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, Paulo diz o quê? Que para a gente não pender, em Romanos o que ele diz? É que tem pessoas que pendem para as coisas da carne, e outras pessoas pendem para as coisas do Espírito. O que Paulo quis dizer? A alma. A minha alma tem poder de escolher as coisas do mundo material e as coisas do mundo espiritual. A decisão é nossa. A responsabilidade do desenvolvimento espiritual é nosso. Então, a Paula precisa o quê? Não se atentar às coisas dos traumas do passado, dos insultos, das difamações, das humilhações, Paula, das notícias terríveis, do que pode vir. Não, eu vou conectar a minha alma ao meu espírito, para que o meu espírito domine sobre mim, e aí você vai fluir, voar como uma águia, amém? Aleluia.
Estou pegando fogo. A outra coisa que eu ia falar, pastor Pedro, corta esse louvor de vocês, esse que vocês falam do Alfa e Ômega. Essa música é profética e poderosa. Alfa e Ômega, a primeira vez que eu escutei foi na Jesus Image, do Michael Colionas, que é genro do Benny Hinn, lá de Orlando. E é lindo, e estava maravilhoso isso aqui. Gente, corta esse louvor e publica na Way TV, e passa para mim que eu quero botar nas minhas redes também, porque há portais dimensionais do reino dos céus liberados nesses... Forte, muito forte. Aleluia. É outra chave, não é? Então vamos lá. Então há portais dimensionais do reino dos céus. Quando você tem um negócio consagrado desse nível, tem que usar o poder da mídia para multiplicar. E gerações serão abençoadas ao ouvir esse louvor. Vocês não vão nem estar mais aqui na terra, e vai ter gerações que vão ouvir esse louvor e vão ser tocados pelo poder de Deus. É forte isso. E eu vou falar um pouquinho disso aqui. E hoje é um dia assim, uau, é um banquete do céu. Imagina que tem um banquete aqui cheio de comida do céu. Jesus, os anjos do Senhor estão tudo aqui, querendo que você coma muito. Vai vir frutas gigantes sobre a sua vida. Você vai receber coisas do céu loucas. Mas a primeira coisa que é importante que você tenha aqui é fome e sede. A primeira chave para viver o sobrenatural é ter fome e sede de Deus. Fome, sede e desespero. Fala assim comigo. Fome é o resultado de uma alma inconformada. Fome é o resultado de uma alma inconformada. Ou seja, quando eu leio a Bíblia, eu começo a ver que eu não estou vivendo o Evangelho pleno. E aí isso me deixa incomodado, inconformado. Então, como assim? Jesus falou para ressuscitar os mortos. Eu estou ressuscitando mortos? Não. Opa, eu estou incomodado com isso. Felipe foi arrebatado em corpo. Aconteceu comigo? Não. Eu quero isso. Ezequiel viu anjos, querubins. Eu já vi algum? Não. Eu quero isso. Jesus jejuou 40 dias. Eu quero isso. Quero jejuar 40 dias na água. Ou seja, a Bíblia te leva, quando você lê a Bíblia, isso te confronta. Ou até, como o apóstolo disse, quero ser manso e humilde como Jesus. Todo dia eu também estou ali gritando, matando minha cara e falando, me dá mansidão, me dá humildade, me dá mansidão. Todo momento também. Ou seja, a Bíblia a todo momento, ela nos confronta para subirmos de níveis, tanto em caráter quanto em poder. Ok? Não existe uma igreja que possa viver plenamente aqui no céu, aqui na terra, somente através do caráter de Cristo. Não dá, somente a palavra. São igrejas secas que não têm poder, não dá. E também não dá para ter poder sem caráter. Então, o céu é essa junção, caráter, que é o fruto do Espírito Santo, com as manifestações dos dons do Espírito Santo. Então temos que ter fome dos dois lados. Tenho que ter fome de transformação do meu caráter e tenho que ter fome para receber mais de Deus. E hoje, se você está com essa fome, Deus vai derramar mais. Hoje você vai ter encontros celestiais com o Senhor, vai receber algo, vai ser algo poderoso. Por isso o meu desejo é orar por todos. Só que eu só quero orar por quem tem fome. Só quero impor as mãos sobre quem tem fome de Deus. Não é? Então, tenha fome de Deus. Abre aí Jeremias 33:3. Que diz, clama a mim e te responderei. Te anunciarei coisas grandes e ocultas que desconheces. Então, não importa o tempo de evangelho, não importa quantas igrejas você abriu, não importa nada, o que você passou dentro do meio cristão, se foi 30, 40 anos, não importa. Continue sendo como uma criança diante de Jesus Cristo. Apóstolo Antônio é uma criança diante de Jesus, sempre está ali. Pastora Gena também, é uma
é uma criança diante de Jesus, com toda a experiência que eles têm. Conheci um querido pastor chamado Segundo Nabassa, quase 70 anos. Mas pensa no homem empolgado, entusiasmado com as coisas de Deus. E quando eu convidei até o pastor Segundo para orar comigo pelos enfermos, ele via com o olho brilhando. Você vê ali um coração genuíno, com desejo de ter um avivamento na Espanha e que vidas sejam restauradas. É incrível ouvir de um homem de 70 anos, depois que eu preguei sobre as 7 chaves para romper o sobrenatural, ele me disse o dia seguinte: Rodrigo, cheguei a uma conclusão. Eu sou um odre velho. Eu sou um odre velho e eu preciso renovar meu odre para receber o vinho novo do Espírito Santo. Olha que lindo. Um homem de 70 anos, humilde desse nível. Então assim, uma pessoa dessa, com certeza, você já começa a perceber o quê? Que ele ainda vai viver coisas novas de Deus, sempre. Porque ele não está travado, ele não está fechado. Quantas vezes tem irmãos no Brasil, que por conta às vezes de falhas de homens, até quebrou a igreja, sei lá, o pastor caiu, a pessoa também larga Jesus. Eu não compreendo isso. Eu já vi gente sair a pessoa viveu o que viveu na igreja, e depois por falhas de homens, ela vai lá para a bruxaria. Não compreendo, não tinha a revelação de Deus, o amor, não tinha a verdadeira compreensão do amor do Pai, não é? Então é muito doido. Então quando eu estou com fome e sede de Deus, não importa o que aconteça, os ventos, as falhas humanas, as humilhações, não importa. Deus é bom e eu vou continuar querendo mais dEle, buscando mais dEle no meu caminho, seguindo adiante no centro da vontade de Deus. Fome e sede e desespero. Então, hoje, glória a Deus, fome e sede. O Leonardo, muito tempo oraram por ele, ele orou, já oraram por ele, 10 meses, e nada aconteceu. Mas ele disse: tem algo diferente naquele lugar, há algo diferente acontecendo. Eu vou lá porque eu vou receber o meu milagre. Profético, a mulher do fluxo de sangue, ela teve fome e sede e desespero de Deus. Tanto é que ela arriscou a própria vida. Ela ia ser apedrejada de morte. Porque uma mulher naquela época, com fluxo de sangue, contaminada, não podia tocar num rabino, não é? Ou tocar em um homem, e ela seria apedrejada e morta. Mas não, ela arriscou a sua própria vida por mais de Deus, e recebeu. Então, a gente precisa ter a todo momento fome e sede de Deus, fome e sede de Deus. E uma coisa que eu sempre falo também, por exemplo, tem uma pessoa conhecida no Brasil, da nossa família, que está passando por uma situação de cancro, de câncer. E aí, qual foi a direção que eu dei para ela? Não ore, você está com essa situação, você se conecte a tudo que envolve o reino dos céus, mas não é qualquer coisa não. Você tem que ir atrás, ver vídeos e estar em eventos onde os sinais acontecem. Então, você está vendo aquele ministro, tá acontecendo um milagre, muita cura, vai lá e receba mais de Deus, persevere para receber mais do céu, compreende? Então, qualquer um pode curar uma pessoa? Sim. Deus pode usar qualquer um? Sim. Deus usou uma mula? Sim. Mas, quando eu estou com uma dor, Rodrigo, quando eu estou com algum problema, eu vou sempre atrás dos ungidos. E eu tenho discípulos que já estão fluindo muito. Aí eu falo: fulano, amigo, amiga, irmã, manda um áudio para mim, decretando cura sobre a minha barriga, minha dor de cabeça, qualquer coisa. E a pessoa manda, porque eu creio que a unção vai vir sobre mim. Então eu escolho os vasos certos para manifestar o reino, compreende? Por isso que eu falo, essa atmosfera é uma atmosfera diferenciada, compreende?
sim, Deus pode te visitar na sua casa? Pode aparecer um anjo, pode aparecer Jesus, pode aparecer na sua casa, pela soberania e graça de Deus. Porém, há muitos momentos que você tem que ir atrás da sua bênção. Tem que se deslocar, tem que ter trabalho, sabe? Tem que vir aqui, tem que sair lá de Leiria, os irmãos de Leiria aqui, sair lá de Chaves, vão receber. Então tem que vir, sabe, atravessar o oceano, porque o Espírito Santo, dentro da história do avivamento, muitas vezes decide derramar em determinados lugares, porque envolve também várias chaves. Por exemplo, coração dos pastores. O Espírito Santo, ele é educado. Ele não vai vir se as autoridades que ele escolheu não permitirem que ele venha. O Espírito Santo não vem com os 2 pés na porta para atravessar. Então, não dá para receber um milagre numa igreja batista tradicional, numa igreja presbiteriana, não é? Que tem lá no Brasil, que eles não creem nos dons, eles são cessacionistas, e não é de Deus. Essa revelação não é de Deus, e se não é de Deus, já sabe de onde vem. Então assim, então você tem que vir num lugar que respeita o Espírito Santo. Então, começa aqui, isso é uma chave. Então, eu vou vir naquela igreja, por quê? Porque lá eles respeitam o Espírito Santo. Lá eles deixam o Espírito Santo fluir. Legal, isso já é uma chave. Aí tem um povo aqui cheio de fome, já está preparando o terreno, um povo que se consagra. E o que vai acontecer? Aí chama mais um maluco, que nem eu, que nem outros malucos de Deus, e juntos o fogo vem. Compreende? Então essa conexão é importante para um rompimento. Se você pegar na história do avivamento, de grandes avivamentos, ou seja, onde Deus escolheu lugares específicos. Vamos pegar o exemplo aqui da bênção de Toronto, no Canadá, com John Arnott. John Arnott vai estar no Brasil agora e eu vou estar com ele, glória a Deus, em outubro. Agora em outubro, no final, ele vai estar lá no Brasil. John Arnott, do Canadá. Quem aqui já ouviu falar da bênção de Toronto, Catch the Fire, 1994, houve um grande derramamento lá, na igreja Vineyard do aeroporto, no Canadá. E uma igreja que tinha, acho que devia ter 8 pessoas no culto naquele dia. 8 pessoas. Foram milhões que passaram por lá depois do derramamento do Espírito Santo. 8 pessoas. Tinha o John Arnott e tinha a Randy Clark. Randy Clark hoje é um ministro conhecido no Brasil, que é muito usado em ativação, cura, milagre, palavra de conhecimento. Vai lá só eu tenho 15 livros do Randy Clark. Fome. E aí, o Randy Clark na época não era conhecido, 1994. Randy Clark recebeu uma imposição de mãos de 3 homens. Foi ativado por 3 homens. Uma profecia de John Wimber, que também se move em milagres. Blaine Cook, que é da equipe do John Wimber, impôs as mãos sobre Randy Clark, e Rodney Howard-Browne da Flórida recebeu, e Randy Clark foi ativado. Depois Randy Clark foi até John Arnott. Olha que interessante como que Deus vai derramando. Então levou um ungido, um homem cheio de Deus e fome, para estar lá com John Arnott. E John Arnott estava na Argentina com Cláudio Freidson, que também é um grande homem de avivamento. Então John Arnott recebeu uma ativação lá, e Cláudio Freidson recebeu de Benny Hinn. Olha a conexão. Fala assim: águia anda com águia, ungido anda com ungido. Não adianta. Aleluia. Aleluia. Então não adianta. Você começa a fluir nos dons do Espírito Santo e o seu líder ou líderes ao teu lado começam a querer te podar, não vai dar certo. Não vai dar certo. É provável que ou você apague, você vai ficar assim em conflito e vai querer obedecer à liderança, mas vai desobedecer a Deus. Compreende? Porque daí tem líder hoje
que quer estar no lugar do Espírito Santo. Ele acha que ele é o Espírito Santo. Eu já vi liderança no Brasil chegar, eu já ouvi falar, tipo, casal fala assim, final de semana tá só, eu vou lá viajar com a minha família. Aí o líder fala, não, nós oramos e não é para você ir não. Que loucura, meu Deus. Mas enfim, então tome cuidado para discernir, não é? Então, provavelmente, se você não tiver com um líder que é espiritual e que entende as coisas de Deus, ele vai tentar apagar a unção na tua vida, ok? Então, isso é importante. Por isso que eles aqui estão debaixo da conexão de Guilherme Maldonado, que é um homem de Deus que se move em milagres e que tem derramado muito, aí, que tem sido uma chave aqui no mundo, não é? E glória a Deus. E grandes homens de Deus estão conectados a Maldonado. Na Argentina, Jorge Ledesma, vários homens de Deus, porque há uma chave de conexão também entre os ungidos, tanto para cima quanto para o lado. Isso é importante. Então tudo isso favorece o derramamento do reino de Deus. E, voltando à bênção de Toronto, então, Randy Clark se encontrou com John Arnott e lá houve um grande derramamento do Espírito Santo. Um grande derramamento que durou 12 anos e nos primeiros anos foi tão forte que até hoje tem pessoas que receberam algo, uma descarga de poder do Espírito Santo naquele lugar. Veio o mundo inteiro naquele lugar e recebeu algo de Deus. E que estão gerando frutos até hoje. Como por exemplo, Heidi Baker. Heidi Baker, 500 mortos ressuscitados. Essa mulher foi tomada pelo poder de Deus. 7 dias e 7 noites, tomada pelo poder de Deus em Toronto. Mais de 500 mortos ressuscitados. Curas e milagres. Vidas restauradas. Expandindo o reino em Moçambique de uma forma poderosa. Heidi Baker. Leif Hetland, um norueguês, batista tradicional. Foi lá na bênção de Toronto. Esse homem hoje é filho espiritual do Randy Clark. Leif Hetland, norueguês, chegou lá, começou a ver a loucura, porque criticavam que tinha gente que imitava até som de animais, não é? Os religiosos são terríveis, eles não discernem espiritualmente. E aí, chegou lá, John Arnold, Leif Hetland começou a ver a loucura do que estava acontecendo. Diziam que tinha um anjo em Toronto, que tinha um martelo gigante. E todo mundo que entrava, tomava uma martelada e caía no poder de Deus. Era essa... Que doideira, né? Não, ninguém tocava na pessoa. A pessoa entrava, sentia uma glória e pá! E aí você fala, não, é um anjo que está com... Tipo aqueles bonecos, né? Muito bom. Aleluia. Muito bem, onde eu estava? Leif Hetland. O norueguês estava ali, analisando a situação, de repente a glória de Deus visita ele, e acho que a perna dele começa a tremer sem parar, e não para. Já vi isso, já viu? A pessoa não tem controle, fica ali. Ele começou a ficar assustado e o fogo veio sobre ele. Sabe o que aconteceu com ele? É tremendo, Deus é o maior especialista para desreligiosizar um fariseu. Para exorcizar um fariseu, boa, melhor. É um exorcismo mesmo, porque é um demônio, né? É o demônio da religião que é sustentado pelo espírito do anticristo. Uau! E pá, tocou esse homem com tão tamanho, esse homem saiu louco de Deus, cheio de Deus. Agora, muitas vezes as pessoas só olham para o ridículo. Tem gente que só aponta para aquilo que parece ridículo. Imita animal, caiu no poder, tremeu. Que meninice, isso é coisa de criança. Mas sabe qual é o problema dos fariseus? Eles não veem os resultados, os frutos. O Leif Hetland foi responsável por mais de 1 milhão de muçulmanos convertidos para Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Uou! É muito forte.
Então não é só um trimelique não é só um poder ali, uma pessoa dando risada que nem doida, que deveria estar internada no hospital psiquiátrico. Não, realmente algo está transformando ali que vai gerar coisas extraordinárias. Então eu creio muito, né, no que você vai receber hoje. Há algo poderoso, não é? Tem algo poderoso. E Leif Hetland, aí como é que é interessante, como é que era a estratégia dele? Deus conectava ele com os líderes dos muçulmanos. Deus levava ele até o líder principal. Aí o líder era curado. Ele era tocado pelo poder de Deus. Aí o líder falava: ué, quem é o teu Deus? Jesus Cristo. Eu quero que você apresente o teu Deus para os meus discípulos. Uau! É por isso que eu sempre toco muito forte nessa tecla, bato sempre nesse ponto. A melhor estratégia, mais divertida, que dá menos trabalho, é manifestar o poder de Deus. Dá menos trabalho, porque eu vou convencer a pessoa de Jesus, vou ficar lá 1 hora discutindo. Não, que Jesus é tal, vai discutir com testemunha de Jeová. Você vai tomar paulada. Mas não dá. Eles já são treinados para responder tudo. E tá ali, ó, pá. Agora chega um testemunho de Jeová. Você tem um problema no coração? Tenho. Está sendo curado agora. Não tem hipótese, não tem discussão, não tem argumentos. Deus te tocou com amor, é Jesus. Então é isso, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então eu creio, irmãos, hoje é um dia especial e creio que você vai receber algo de Deus poderoso, não é? Tem aqui e sempre assim, eu sempre creio nessa chave da transferência de unção, não é? Que muitas vezes não é uma palavra bíblica, não é? Não tem na Bíblia, mas é um método da imposição de mãos. Quem aqui crê que se receber uma imposição de mãos, pode receber algo do céu, através de um canal, de um vaso? É isso, a gente chama no Brasil de transferência de unção, na Espanha de transmissão de unção, aqui em Portugal a mesma coisa, nos Estados Unidos impartation, mas é o que? É a chave da imposição de mãos. Só que eu creio que você, por exemplo, que você que está diante dessa atmosfera, você já está recebendo. Tem gente que não precisa nem impor as mãos. E também, abre aí em Atos 1:8. Atos 1:8 diz assim, ó: recebereis poder do Espírito Santo, até que há de vir sobre vós, né? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e confins da terra. Uma coisa que tem que entender nesse poder, essa palavra virtude, na verdade é dunamis, poder no grego, poder. Para você ser, o que está falando aí? Para você ser uma testemunha eficaz de Jesus, uma espada cortante e afiada, você precisa receber poder do alto. Então, a gente começou a pesquisar e começou a entender que não basta você simplesmente crer em Jesus como Senhor e Salvador para receber poder do alto. Pode acontecer? Pode, mas não é sempre, e biblicamente falando, não acontece. Então, primeiro, fala assim: Deus em mim, Deus sobre mim. Deus em mim, Deus sobre mim. São 2 etapas. A primeira, você crê em Jesus como Senhor e Salvador e recebe Deus em você. Aí a presença de Deus está em você, habita em você. Você se torna nova criatura e vai desenvolver o seu caráter. O Deus em mim é importante para o desenvolvimento do seu caráter, sua salvação, é o mais importante. Porém, para você ser testemunha de Cristo, você precisa receber o poder de Deus sobre você. A virtude, e todo momento na Bíblia tem escrito as 2 etapas. É muito claro isso na palavra de Deus, essas 2 etapas. Primeiro, Deus em mim, para a minha vida, salvação e desenvolvimento do caráter, santidade. Deus sobre mim,
para que eu seja testemunho do poder de Deus. Por que eu estou falando isso? Hoje você vai receber mais poder sobre você. Vai vir algo sobre você. Mas é preciso, a primeira etapa, qual que é a primeira chave? Fome. Fome e sede. Tem que vir com o coração aberto e entender. Rodrigo não tem poder. Rodrigo é só um canal. Mas ele é um vaso escolhido para me abençoar hoje, para ser canal de bênção. Quem que vai liberar o poder e os dons? O Espírito Santo. Ele vai distribuir. Então, e sempre tem mais de Deus. Sempre tem coisas novas, possibilidades novas. Abre aí, por exemplo, em Atos, capítulo 6, versículo 5. Quero trazer mais um exemplo de como isso acontece. Tem vários exemplos na Bíblia, mas eu escolhi esse porque eu não havia dito, nessa igreja eu lembro que eu não falei dessa passagem, e é muito legal, é muito interessante. Olha só, Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo. Fala assim comigo, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Muito bem. Agora, vai no versículo 6. Escolheram lá os diáconos, Estevão, Felipe e outros, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando, lhes impuseram as mãos, transferência de unção. Já eram convertidos. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, recebeu uma ativação de poder através da imposição dos apóstolos, da imposição de mãos. Agora vamos para o versículo 8. Versículo 8, olha que interessante. Olha como estava Estevão, cheio de fé e de poder. Dunamis, diferente. Antes estava cheio de fé e do Espírito, agora está cheio de fé e de poder. E fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, aleluia. Imposição de mãos, recebeu uma ativação, uma descarga de poder nova, e a sua vida mudou completamente. E eu declaro sobre a sua vida, nada mais será como antes. Há uma glória, um poder nesse lugar, o ambiente já está preparado, e você vai receber algo de Deus, que vai tocar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, a tua família, o teu trabalho, o teu destino, em nome de Jesus. Então, eu creio muito nessa palavra. Olha que interessante aqui, Vamos, outro momento chave muito interessante. Atos capítulo 8, versículo 14. Atos 8, 14, Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Olha que interessante, Felipe estava lá, pregando em Samaria, e vendo milagres, e as pessoas já aceitando Jesus. Diga, Deus em mim. Então as pessoas já tinham recebido Jesus, e aí chamaram Pedro e João. Versículo 15, olha que interessante, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Olha que interessante, 16, vai no 16, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Uau, que coisa é essa? Então primeiro, foram batizados em nome de Jesus. Quem crê aqui que quando é batizado, confessa Jesus como Senhor Salvador, o Espírito Santo vem habitar em você? E você, ok, a palavra diz isso, vai ser salvo. Se creres e confessar, vai ser salvo. Então Deus já habita em você. Ué, então por que tem que chamar Pedro e João? Tem que pegar avião, tem que pegar camelo, tem que pagar hotel, tem que pagar tudo, alimento, tudo, para os caras virem até lá, se Felipe já estava lá. Porque tinha uma autoridade sobre os apóstolos ali, que impuseram as mãos, que imporam as mãos, para que viesse sobre eles
revestimento de poder do alto, o Espírito Santo sobre eles, o poder do Espírito Santo, ok? Então 2 momentos, já eram salvos, nova criatura, Deus em mim, só que vieram os apóstolos e impuseram as mãos, e aí veio o poder sobre esse povo, e receberam o Espírito Santo, e provavelmente oraram em línguas e profetizaram. Então a todo momento você vai ver na Bíblia a etapa 1 e a etapa 2, por que eu estou falando isso? Há muitos cristãos ainda hoje que pregam que você recebe toda a plenitude de Deus quando já aceita Jesus como seu Salvador. Isso não é verdade. Ainda existe esse procedimento da imposição de mãos. Mas, outra chave, é só a imposição de mãos que recebe poder do alto? Sim ou não? Não, é clássico, tem que ter. Se tiver um homem de Deus e ele for cheio de Deus e você reconhecer a unção na vida dessa pessoa, vá até ela, conhece a vida dela, é de caráter, porque não basta só ter unção, né? É de caráter, conhece a vida tal, recebe que vai vir uma unção limpa sobre você, algo novo. Vai vir um combo do McDonald's, vai vir a batatinha, o Danone, o hambúrguer, vai vir um brinquedinho, vem tudo do céu. Como assim? Vem dom, vem anjo, vem nova armadura, vem abertura dos canais espirituais que eu falei ontem. Tem gente que a gente ora, abre a visão. Tem gente que a gente ora, ela cai no poder e fica ali dormindo um tempo, 2 horas ali. Tem gente que ela está consciente, ela fica com o olho fechado, porque ela não pode abrir. Ela não tem poder, não tem força para abrir, movimentar o corpo, nada. E ela é levada a outra atmosfera. E começa a ver Jesus, começa a ouvir pássaro, começa a ver floresta. Pode acontecer qualquer coisa. Mas tem gente que não vai sentir nada. Tem gente aqui que vai, não sentir nada, nem calafrio, nada. Não, mas saia pela fé que você recebeu algo. Não é? Então, e também outra coisa, não é só imposição de mãos, é que imposição de mãos é clássico, é fundamento. A imposição de mãos ela serve para curar, libertar, encher a pessoa do Espírito Santo, batizar no fogo do Espírito Santo para orar em línguas, serve também para impartir mais poder, mais unção, para ordenar. Então a imposição de mãos é clássico, é um fundamento que está em Hebreus. Mas você pode receber um poder do alto através da sua fome, da sua busca, jejum, né? A busca está grande, fome e sede, clamando ao Senhor, Ele vem e libera sobre a sua vida também, não é? Como foi o que aconteceu com Charles Finney. Charles Finney, na história do avivamento, estude sobre os avivalistas. Charles Finney, ele foi um grande homem de Deus. Quem aqui conhece Charles Finney? Charles Finney tem um exemplo, irmãos, que ele estava tão cheio de Deus, que ele entrou numa fábrica e foi falar com o dono da fábrica lá no final, no fundo. E conforme ele ia atravessando, todas as pessoas da fábrica começaram a cair no poder e chorar, quebrantadas. E quando ele olhou para trás, o dono viu todo mundo quebrantado, ajoelhado, clamando a Deus. Aí o dono falou: hoje não vamos trabalhar porque Deus quer fazer alguma coisa aqui. Uau! E se eu te falar que o Senhor quer fazer isso através da sua vida? Onde você pisar vai emanar a glória de Deus. E as pessoas vão tocar e vão falar: pastor, tem algo diferente em você, hein? Isso acontece e vai acontecer conforme a sua fome, sede e consagração, crendo que Deus vai fazer. E Charles Finney estava numa floresta buscando a Deus. Quando ele entrou na sua casa, na frente da lareira, ele recebeu o derramamento de poder do alto. E ele foi tomado de tanto poder que ele falava que o que fluía dentro dele era amor líquido. Olha que interessante, fluía amor líquido dentro dele. Eu falo muito sobre isso no meu livro, Os Segredos da Transferência de Unção. Eu não trouxe esse livro, já acabou, né? Fico devendo para os irmãos, mas é um livro que tem essas chaves. Você pode receber, eu creio que você pode receber uma unção até lendo livros de avivalistas. O apóstolo sabe disso muito bem, mas só trazendo essa revelação para vocês. Quando você lê um livro, por exemplo, de Guilherme Maldonado, um livro de John D. Lake, Catherine Kuhlman. Uau! Eu estava lendo um livro agora, há 2 anos atrás isso.
Histórias Inéditas de Azusa, que eu já recomendei para vocês, Histórias Inéditas de Azusa, eu chorei o livro inteiro, de capa a capa, porque há uma unção que vem sobre nós. Por falar em livro, ainda tem alguns livros lá disponíveis meus, eu escrevi o 5º livro, coloca só a imagem aqui, antes que eu esqueça, que é já para falar no começo, eu esqueci. Tem aqui, Manual Prático da Cura Divina. Com esse livro você vai aprender de A a Z, é um livro assim, eu quis escrever um livro mais completo sobre cura divina, como ministrar, detalhe por detalhe, o ABC para ministrar coluna, olhos, para ressuscitar mortos até tem dica para orar por emagrecimento, para assumir metal, tem dica para câncer, tem muita coisa, libertação, tem muita coisa esse livro, ele está muito rico, o que fazer quando a cura não acontece, então tem ali alguns disponíveis. Se você tiver fome e sede para curar os enfermos, eu creio que vai ser uma bênção na sua vida. E tem também as redes sociais, tem as minhas redes sociais aí, se você quiser me seguir, Instagram, Rodrigo Ramos Avivalista, Curando nas Ruas, o YouTube, Curas e Milagres 777, tem muitos vídeos, ensinamentos, pregações, muitos momentos anteriores também aqui com os queridos irmãos da vida sobrenatural, e aleluia. Quem está com fome e sede de Deus? Aleluia. Quem tem que voltar para casa para preparar o almoço? Esquece. Manda vir um McDonald's, ou a comida do continente pronta, Mercadona, não sei. Porque eu creio, irmãos, que também com há uma atmosfera aqui, e eu quero muito, eu desejo, não só eu, mas o Espírito Santo, os pastores, vamos gerar aqui um ambiente para que você receba uma descarga de poder, mais do céu. Então Deus me deu uma forma, eu vou escrever até um livro, como gerar um ambiente de curas e milagres. Então Deus me deu um método. Não é simples, mas eu quero trazer isso aqui. Eu quero trazer essa experiência, essa revelação, para que você tenha a melhor experiência com o céu agora.